Mas bom, já que nós determinamos como é a nossa dependência em φ, né, desses nossos esféricos harmônicos, que são a parte correspondente da função de onda, né, que tem relação ao momento angular, certo? Ou seja, são as funções de onda com momento angular bem definido. Para a gente saber exatamente quem são essas funções de onda na parte angular completa, basta a gente determinar então como é que é a dependência em θ da função, ou seja, quais são as propriedades obedecidas por essa nossa função f. Aqui a gente tem duas maneiras de se fazer, né? Uma que eu vou primeiro começar enunciando, e a segunda, né, que vai ser um pouquinho mais estratégica, um pouquinho mais fácil, e que utiliza, claro, os nossos operadores L+, e L-, que facilitaram tremendamente, assim como os operadores de criação e aniquilação no problema, né, do oscilador harmônico. Pois bem, para a gente determinar esse cara, olha só, a gente tem duas equações no caso aqui, para esses esféricos harmônicos. Uma das equações, que é a equação que diz respeito à atuação do Lz nos estados de momento angular, elas nos passou exatamente qual que é essa dependência em φ. Por quê? Porque, como a gente sabe, essa equação daqui, ela lê somente a componente em φ, já que não existem operadores diferenciais com relação a θ. Se a gente quiser saber quem é essa parte, esse f de θ, que a gente vai ter que determinar, claro, vai ser as soluções dessa primeira equação daqui, que eu vou pegar aqui para a gente colocar num slide separado, né, para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. E as soluções desses caras daqui, dessas equações, vão nos passar exatamente, né, qual que é a nossa componente f de θ, qual que é a nossa parte, a nossa dependência em θ dessas nossas funções de onda relacionadas aos momentos angulares bem definidos. Aqui, essa equação, né, como eu disse, é a equação que define realmente os esféricos harmônicos, que tem diversas propriedades. O livro do Cohen, inclusive, no capítulo de momento angular, o complemento A, ele tem todas as propriedades dessas funções que elas obedecem, né, que são as soluções dessa equação diferencial, que, enfim, eu não vou ficar anunciando aqui, como eu disse, não é uma aula de funções especiais, mas só para poder mostrar, né, como é que é a dependência em θ especificamente, como é que a gente dá uma maciada nela para a gente poder verificar realmente, para que a gente consiga, né, verificar quais são as soluções desses caras. Para começar, a gente vai começar fazendo o seguinte, o nosso YLM, ele é o quê? Ele é o nosso f de θ vezes o nosso g de φ, que na verdade, em vez de colocar g de φ, eu já vou colocar de cara aqui nossa exponencial de IM φ. E eu posso simplesmente introduzir esse cara aqui na expressão e ver o que vai acontecer, certo? Além disso, antes de eu inserir esse cara, a gente vai escrever uma parte desse operador diferencial, né, toda essa equação diferencial, de uma forma mais estratégica. Vamos analisar essa parte daqui, ó. Essa parte especificamente da equação, a gente consegue escrever ela de uma forma mais familiar, na física pelo menos. Esse cara daqui é uma derivada segunda com relação a θ, mais 1 sobre tangente, que é cotangente, é o quê? Cosseno de θ sobre seno de θ, derivada com relação a θ. Agora, esse cara daqui, eu posso colocar um 1 sobre θ em evidência para poder ficar mais interessante. Então, a gente tem aqui 1 sobre θ, que multiplica seno de θ, derivada segunda com relação a θ, mais cosseno de θ, derivada de θ. Olha só, isso aqui que apareceu no meio é exatamente uma regra do produto. Esse cara aqui a gente pode escrever como o quê? Como sendo 1 dividido por seno de θ. Olha só, aqui eu posso colocar uma derivada com relação a θ de seno de θ, derivada com relação a θ. Por quê? Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, derivada de seno vai ser cosseno, vai dar esse segundo termo, mais primeiro, que é o seno, derivada do segundo, que vai ser exatamente a derivada segunda com relação a θ. Então essa vai ser uma das alterações que a gente vai fazer para escrever essa equação diferencial. Pois bem, quando a gente escreve ela desse jeito, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, 1 dividido por seno de θ, derivada com relação a θ, de seno de θ, derivada. Aí, claro, aqui, né, a gente tem que colocar os nossos esféricos harmônicos YLM, com relação a θ. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira parte da equação diferencial, né, reescrita desse jeito, para poder ficar mais visível, né, mais identificável com as funções especiais na física. Aqui a gente vai ter mais 1 dividido por seno ao quadrado de θ. E repare o seguinte, aqui vai ter derivada segunda com relação a φ. Quando a gente deriva duas vezes com relação a φ, ou seja, se a gente pega aqui uma derivada segunda do y com relação a φ, esse cara daqui vai, obviamente, atuar derivando somente exponencial. E derivada de exponencial continua sendo exponencial, só que derivando o seu argumento. Como eu estou derivando com relação a φ, vai simplesmente ser um im ao quadrado, por cada derivação, e simplesmente repetir o nosso ylm. Certo? Ou seja, ao invés de... Eu posso trocar exatamente essa segunda derivada dos esféricos harmônicos pelo quê? Por menos m quadrado esféricos harmônicos. Então, né, essa parte daqui a gente já pode escrever da seguinte forma, menos
m ao quadrado. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui entre parênteses, e aqui como era um sinal de mais, aí aqui eu vou colocar de menos, porque esse menos com esse menos vai dar mais. Certo? Aí que vai ficar L que multiplica L mais 1, Y, LM, isso aqui é igual a zero. Agora, percebam que, já que a gente fez essas alterações, agora nessa equação diferencial não tem nenhum operador diferencial com relação a φ, só tem com relação a θ. Isso não significa que essa expressão toda vai atuar somente na dependência em θ dessa função. A exponencial vai ficar tranquila, vai ficar na dela. Então, nesse termo vai sobrar uma exponencial, nesse termo vai sobrar uma exponencial. Exponencial nunca se anula, a gente pode cortar essas exponenciais. De forma que a gente pode escrever exatamente essa mesma expressão, só que trocando os nossos esféricos harmônicos exatamente pela parte, né, pela dependência em f. Então, aqui a gente pode escrever f de θ, que é a parte, né, no caso é a função, né, é a dependência em θ dos nossos esféricos harmônicos, e aqui θ. Agora sim, essa expressão, provavelmente você já deve conhecer as soluções, você já estudou um pouquinho, né, da parte de, enfim, você já teve alguma matéria de métodos matemáticos na física, uma matéria de física matemática, alguma coisa do tipo, né, que vai falar das funções especiais. Essa expressão daqui é exatamente a equação que define os polinômios associados de Legendre. Então, a nossa solução f de θ, elas são exatamente os polinômios associados de Legendre, né, polinômios com a dependência cosseno de θ. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que esses caras são todos tabelados, certo? Não só tabelados, né, as soluções, como existem diversas propriedades interessantes de polinômio de Legendre, que eu não vou citar aqui, né, um monte, eu vou citar uma ou outra só, que vai ser importante para a gente, né, colocar qual que vai ser a nossa constante de normalização, mas o que é importante é que a gente conhece essas soluções. Então você pode, né, primeiramente, pegar essa equação, tentar resolver, né, usando expansão em série. Você pega exatamente os polinômios de Legendre, essa é a primeira solução. Com isso daqui, então, a gente consegue determinar que os nossos y, Lm, né, de θ e φ, a nossa parte, as nossas funções de onda relacionadas ao momento angular, certo? Elas vão ser o quê? Elas vão ser constantes. Vou até colocar aqui proporcional, porque a constante de proporcionalidade a gente vai definir ainda. É proporcional aos nossos polinômios de Legendre, né, com relação a uma dependência cosseno de θ exponencial de Im φ. Então, esses caras daqui são as nossas soluções. Porém, vamos supor que você não tenha em mãos os polinômios de Legendre. Vamos supor que você bate o olho aqui e você fala assim, poxa, não sei quais soluções são essas. Para mim não fica muito claro, né? Essa equação daqui não parece muito simples, nunca estudei essas soluções. Não tem um jeito mais fácil de tentar obter isso? E a resposta é sim. Se você se recordar, no capítulo de oscilador harmônico, a equação diferencial que define exatamente as soluções do oscilador harmônico, que foi a primeira coisa que eu escrevi, ela é uma equação de segunda ordem. Porém, a gente conseguiu determinar as soluções do oscilador harmônico com equações diferenciais de primeira ordem, definindo os operadores de criação e aniquilação. A mesma coisa vai acontecer aqui no contexto de momento angular. Apesar dessa equação ser de segunda ordem, a gente consegue definir as nossas soluções de momento angular em termos do L+, e do L-. Uma das propriedades que a gente tinha, eu vou dar o exemplo aqui com o L+, mas também você poderia fazer com L-, não tem problema nenhum. Se você voltar nas últimas aulas, a gente mostrou que toda vez que a gente tem um cara LL, ou seja, que o M é igual ao maior valor possível, né, do alto valor L, que está relacionado ao módulo do momento angular, isso aqui é igual a zero. E não só isso, a gente mostrou que se o L+, aplicado a algum estado LM, é igual a zero, então necessariamente o M é igual a L. Você deve se lembrar disso. Se a gente escrever a forma com que o L+, atua na função de onda, né, nos esféricos harmônicos, ou seja, escrever esse cara no espaço de posição, vocês vão ver que esse cara daqui, assim como o Lx, Ly e Lz, é um operador diferencial de primeira ordem. E falar dessa propriedade daqui, tanto essa quanto essa, define exatamente qual que é o nosso estado LL. Definir o nosso estado LL em termos de função de onda é equivalente a gente definir quem? Definir quem é o nosso YLL. E por que isso é importante? Se a gente conhece o LL, a gente conhece todos os estados. Por quê? Basta eu aplicar o L- no LL, que eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente o estado L, né? Que na verdade é um proporcional, L, L-1. Aí se eu quiser pegar o L e L-2, aplico o L- mais uma vez. O L mais e o L- te permitem, sabendo uma das soluções, né, para um dado L, você saber exatamente quais são todas as outras soluções com M's diferentes.
Então, esses caras aqui vão nos permitir determinar quais são as soluções, né, dos nossos esféricos harmônicos, né, de forma mais explícita. Se você acha que essa equação é um pouco mais complicada, porque ela é de segunda ordem, às vezes você não conhece os polinômios de Legendre, não tem tanta familiaridade, mas você quer mesmo assim tentar determinar as soluções, sem ficar expandindo em série, porque a gente sabe que é uma coisa que dá trabalho, né? Às vezes você quer uma solução mais simples. Então, ao invés de solucionar essa equação, nós podemos pegar exatamente quem são os nossos esféricos harmônicos, nós podemos chegar nas expressões, né, para cada momento angular em termos dos operadores L+, L-, que vai ser o que eu vou fazer aqui agora para mostrar para vocês como a gente constrói as soluções, né, de função de onda dos nossos momentos angulares orbitais definidos, ok? Então vai ser isso que eu vou fazer a partir de agora. A construção do L+, e L-, na verdade, ela é bem simplificada. Por quê? Porque alguns slides atrás, se você se recordar, a gente escreveu quanto é que vale Lx e Ly, certo? A expressão não era a mais bonita de todas, mas a gente escreveu esses caras como é que eles atuam no espaço de posição. E a gente sabe que o L+, e o L- são definidos como? Como Lx mais ou menos I Ly. Então basta fazer uma superposição e ver quanto é que vale L+, e L-, ok? Se a gente faz isso, eu já vou escrever aqui de uma vez, porque, enfim, não existe física nova aqui, certo? Aqui é simplesmente uma forma de se escrever as equações. O nosso L+ vai tomar a forma L+ é igual a H barra exponencial de Iφ, que multiplica derivada com relação a θ, mais I, cosseno de θ, sobre seno de θ, derivada com relação a φ. O nosso L- ele é obtido facilmente. Eu vou só simplesmente aqui mostrar quais vão ser as alterações mais de cara, que vão ser o seguinte. Primeiro, né, aqui vai ser L-, obviamente. O sinal dessa exponencial vai ficar negativo ao invés de positivo. E a gente simplesmente chega e muda esse cara daqui, ok? Então temos aqui nosso L+, e o nosso L-. O que a gente vai fazer então vai ser, nós sabemos que o nosso psi ele é escrito como uma função só de R e uma função só dos nossos, da parte angular, que são os esféricos harmônicos. Além disso, como eu falei com vocês, nas nossas propriedades, né, nós mostramos que os nossos L+, atuados nos estados com M igual a L, que são nesse caso aqui, agora a gente tem que colocar o K, certo? Mas de qualquer forma, a característica de momento angular é que o L+ aplicado em um estado de momento angular, que possui M igual a L, dá zero, certo? E a volta também. Se isso dá zero para algum estado, é porque o M é igual a L. Isso daqui vai definir esses nossos estados, que vão estar relacionados exatamente a quem? A função de onda que vai ser R, Y, LL, certo? Que vai ser aquela, a nossa função de onda, que vai estar com M igual a L. Não somente isso, né, mas como nós sabemos, pelo mesmo argumento, L+ e L- possuem somente dependência em θ e em φ, não tem dependência em R. Por conta disso, o L+ aplicado a qualquer estado nosso, né, visto no espaço de posição, que é a atuação do L+ na função de onda, é equivalente a gente falar somente da atuação dele nos esféricos harmônicos, já que ele não possui operadores diferenciais com relação ao R, certo? Não tem dependência radial aqui, por conta disso o R pode ser fatorado, e a atuação do L é somente na parte angular dos esféricos harmônicos. Então, esse cara daqui igual a zero vai definir para a gente quem vão ser esses S, esses Y, LL, e de uma forma muito mais fácil, porque L+, né, é um operador diferencial de primeira ordem. Então a equação fica muito facilitada, muito mais facilitada do que se escrever desse cara. Porque a gente poderia simplesmente pegar essa equação, trocar M por L e solucionar o problema. Ia ser bem complicado, ok? A única coisa que essa equação daqui nos permite saber de cara é que os nossos FLL vão ser iguais aos nossos FL menos L. Por quê? Porque como é que aparece M ao quadrado? Se você coloca M igual a L ou M igual a menos L, a expressão é a mesma. Então a solução para FLL e FL menos L é igual. Né? Pelo menos é uma das coisas que a gente tem aqui. Mas enfim, a gente consegue fazer essa construção, né, só em termos do FLL e ficar aplicando aqui os nossos L-, como eu vou mostrar como é que a gente faz. Mas enfim, esse cara daqui, como nós sabemos, é equivalente a gente falar a atuação do L+, no nosso FLL exponencial de ILφ. Por que ILφ? Porque nesse caso aqui específico, o nosso M é igual a L. Então, esse caso, né, igual a zero. Essa vai ser exatamente a expressão, a equação diferencial que vai definir para a gente, né, quem vão ser essas soluções daqui. Okay? Que são as soluções com a maior projeção de momento angular possível. Claro, né, como o nosso L+ é H barra exponencial, que nunca zera, vezes esse cara daqui, a atuação do L+ nessa função, né, dos nossos esféricos harmônicos, é a mesma coisa que atuar somente essa parte aqui no meio, nesses caras, ok? Por conta disso, o que a gente vai obter vai ser exponencial de ILφ, derivada total de FL com relação a θ,
Além disso, nós também sabemos que os nossos esféricos harmônicos podem ser escritos como um f, que depende só de θ, certo? Uma função só de θ, exponencial de IMφ. Aqui, como a gente vai ver, o nosso f, obviamente, ele vai depender do nosso L e do nosso M. Por quê? Porque a equação diferencial dos harmônicos esféricos, que é aquela equação que define, né, os polinômios de Legendre e tudo, envolve tanto o L quanto o M. Então, esses dois valores vão influenciar na nossa solução do f. Então, eu sempre vou passar a escrever esse nosso f de θ também como um f LM, ok? Porque, claro, esses caras aqui vão depender do L e do M. Até porque esses caras aqui são os polinômios de Legendre, como eu falei agora há pouco, certo? Então, os polinômios de Legendre eles dependem de LM, consequentemente esse F também. Eu estou escrevendo desse jeito, para caso você não tenha muita familiaridade com o polinômio de Legendre e queira obter as soluções de uma outra forma. Mais I cosseno de θ dividido por seno de θ. Aí aqui nós vamos ter uma derivada com relação a φ, que vai atuar somente na exponencial, que é a dependência em φ, então aqui vai ficar um IL. E aí simplesmente repete a nossa função, né? FLL, exponencial de ILφ, tudo isso igual a zero. Bom, ambos os termos têm exponencial, exponencial nunca zera, certo? Podemos fatorar a exponencial dessa expressão e ter uma expressão somente para os nossos FLL, que é exatamente o que a gente quer. Então o que a gente vai obter aqui é uma derivada total do FL com relação a θ, e com I vai dar menos 1, então menos L, cosseno de θ dividido por seno de θ, FLL, isso tudo aqui é igual a zero, e essa expressão vai ser a expressão que vai definir para a gente exatamente quem que são esses FLL, ok? Eu vou até colocar aqui na próxima página, para que a gente tenha um pouco mais de espaço para poder resolver. E qual que é a grande vantagem dessa equação? Essa é uma equação separável em relação a θ e f. A gente consegue colocar tudo de um lado só, que envolve f, tudo do outro lado, que envolva θ. Então esse cara daqui pode ser escrito como? Como um DFLL dividido por FLL. Isso tudo aqui igual a, passa esse termo para o outro lado, né? Passa o FLL dividindo. Aqui vai ficar L cosseno de θ dividido por seno de θ dθ, ok? E aqui, né, para a gente poder fazer a integração para poder obter as soluções, tem um macete ótimo aqui, que é o seguinte, ó, aqui tem seno de θ no denominador. E aqui tem cosseno de θ dθ. Cosseno de θ é exatamente a derivada do seno. Então, esse cara daqui é a mesma coisa que L d seno θ dividido por seno θ. E aqui a integração fica muito mais agradável, porque fica exatamente df sobre f, d seno sobre seno. Certo? A gente pode integrar esses caras daqui. Essa é a nossa integração, né? Para poder ficar mais correto matematicamente, né? Vamos trocar o θ por θ', que vai ser a nossa variável de integração. Certo? A gente vai escrever de um θ' constante qualquer, né? Escolha de um θ constante qualquer, porque esse valor de constante depois a gente vai ajustar para normalizar, até um θ qualquer. Então a gente vai de um θ constante até um θ arbitrário, certo? Que vai ser exatamente para que a gente continue com um f de θ, para que a gente tenha a nossa função de θ. Esse cara daqui vai dar simplesmente logaritmo. Logaritmo de quanto? FLL de θ dividido por FLL dessa certa constante específica aqui qualquer, ok? Isso tudo aqui vai ser igual a L, porque o L sai da integração, ele é constante, que multiplica Ln de seno de θ avaliado em θ, depois avaliado numa constante. Então aqui vai ficar seno de θ dividido por seno de c, ok? O que a gente faz agora? A gente pega esse L, certo? E a gente coloca dentro do nosso logaritmo, elevando, certo? A gente sabe que multiplicar uma constante vezes log é igual ao log, né, do que está lá dentro com potência, propriedade do log. Daqui a gente vai obter então que o nosso FLL de θ dividido por FLL de um certo θ qualquer constante, certo? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a seno de θ elevado a L dividido por seno de C elevado a L. Agora, olha só, né, o que a gente vai usar. Esse cara daqui é a nossa função avaliada em um ponto específico, em um θ específico. Então, isso aqui é constante. Isso aqui é um seno de um θ constante específico elevado a uma constante. Então, tudo isso aqui é constante. Moral da história. Né? E, claro, essa constante, como tem que ficar claro aqui, olha, ela depende de L, ok? Por conta disso, a gente pode escrever o nosso FLL de θ como sendo o quê? Como sendo uma constante que depende de L, então eu vou colocar um L aqui embaixo, vezes seno de θ elevado a L, certo? Claro, essa constante daqui depois ela é ajustada para fazer a normalização. Ou seja, a gente sabe pelo menos que o nosso YLL vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma constante
que depende aqui, né, exatamente de quem é o nosso L, essa constante a gente vai ajustar daqui a pouco, seno de θ elevado a L, exponencial de I L φ. E percebam que a gente obteve essa expressão para qualquer L possível, certo? Você pode ter qualquer momento angular orbital. Você pode ter um momento angular orbital 0, 1, 2, 3, isso aqui vale. A única diferença é que o seu seno vai estar sempre elevado a uma potência maior. Então, um exemplozinho claro aqui de como é que a gente consegue reconstruir todas essas ideias, ok? Então, olha só, vamos supor que a gente tem, então, o nosso L igual a 1, só por simplicidade, ok? Então, o nosso Y, 1 vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a uma certa constante, que eu vou colocar aqui como simplesmente C, né? Vou colocar aqui C1, seno de θ, exponencial de I φ. Além disso, nós também conhecemos o nosso y1 menos 1. Por que a gente conhece ele? Porque quando a gente pega aqui a nossa equação diferencial, né, que vai definir aqui exatamente os nossos f de θ, aquela de segunda ordem, quando você troca m por menos m, como é que está o quadrado não faz diferença. Então, se você coloca m igual a L ou m igual a menos L, quando você eleva ao quadrado, você vai chegar na mesma expressão que define esse cara. Por conta disso, o nosso f ele não muda se você troca o L por menos L. Certo? Claro, se você troca o m igual a L por m igual a menos L. Qualquer m positivo e negativo, né, se tiver o mesmo valor absoluto, a expressão vai ser a mesma. Então, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser uma constante, né, que eu vou colocar c de menos 1, só para poder, né, deixar na mesma forma aqui. Seno de θ, exponencial de menos I φ. Porque, claro, a única diferença é que a gente vai trocar aqui o m, que é a dependência só na exponencial, vai ficar com negativo. Falta a gente saber, então, quem que é o nosso y1, 0, que de fato é o nosso polinômio de Legendre oficial, né, o polinômio de Legendre 1. Como é que a gente faz para obter esse cara? Para a gente obter esse cara é muito simples. Né? A gente pode fazer duas coisas. A gente pode pegar essa expressão de baixo e atuar o L+, ou eu posso pegar essa expressão de cima e atuar o L-. Certo? Vamos fazer isso como exemplo aqui. A gente sabe que o nosso y1, 0, ele é proporcional ao L- atuado no y1, 1. Proporcional por quê? Você deve se lembrar da atuação do L+ e do L-, envolve aquela constante grande que envolve L e M, que enfim, para a gente aqui não vai fazer muita diferença, porque as constantes aqui não vão interferir tanto para a gente nos esféricos harmônicos. Afinal de contas, essa constante ela pode ser ajustada depois para a gente definir esses caras como sendo para poder fazer a normalização. Então, na prática, olha só, se eu pego esse cara, vamos pegar exatamente quem que é o nosso L-, certo? Vamos pegar aqui o nosso L- para que a gente descubra exatamente quem que vai ser o nosso y1, 0. O nosso L- é esse cara daqui, certo? Então, olha só, se a gente quer saber, então, o nosso y1, 0, que seria a função de onda relacionada ao momento angular 1 e projeção de momento angular no eixo Z igual a 0, certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser H barra, né? Vai ser igual não, né? Que eu tenho que colocar proporcional, ok? H barra, exponencial de menos I φ, aí aqui simplesmente, né, eu coloco esse cara todo. Então, menos derivada com relação a θ, mais I, cosseno de θ, seno de θ, derivada com relação a φ, de quem? Exatamente do nosso, né, da nossa constante, que vai estar abarcada aqui nesse sinal de proporcionalidade, né, aqui seno de θ, exponencial de I φ. Repara que agora não é nenhuma equação diferencial que você tem que descobrir a função. A sua função ela é obtida a menos de você derivar. Certo? Você não tem nem que descobrir, nossa, qual que é a função que derivada dá aquele valor. Não. Aqui você já está falando, a sua função que você quer descobrir é simplesmente deriva esse cara. Já é de cara uma forma de você construir os polinômios de Legendre. Da mesma forma que os polinômios de Hermite você construía derivando gaussianas, da mesma forma você também consegue obter os esféricos harmônicos fazendo derivadas, certo? Então olha só, aqui o que a gente vai ter é proporcional a h barra, exponencial de menos I φ, que multiplica, derivada de seno vai dar cosseno, com esse sinal de menos cosseno, e claro, exponencial de I φ. Agora, mais I cosseno de θ, seno de θ, derivado desse cara com relação a φ. Vai cair o quê? Vai cair um I, e a gente simplesmente repete. Seno θ, exponencial de I φ. Agora, olha só, essa exponencial de I φ vai cancelar com essas duas daqui. Esse cara com esse cara daqui vai dar menos 1, certo? Então, isso aqui vai ser proporcional a h barra. Esse seno corta com esse seno, certo? Aqui vai ficar menos, que eu vou colocar em evidência, cosseno de θ mais cosseno de θ e só. Ou seja,
a gente tem que o nosso y10 é proporcional ao quê? Cosseno de θ. Esse nosso procedimento dá uma ideia de como o L mais e o L- facilitam enormemente o problema de momento angular na mecânica quântica. Reparem que a gente teria que resolver essa expressão daqui para que a gente pudesse obter os polinômios todos, certo? E isso para cada L e para cada M diferente. É uma equação diferencial que você não consegue obter facilmente as soluções de todos os M's possíveis dado um certo L, coisa que o L mais e o L- te permitem fazer isso. Certo? Por quê? Porque a gente sabe agora que todo FLL, independente do L, toda vez que você tem um momento angular, seja lá qual for, você sabe que o FLL desse momento angular, ele vai ser o quê? Ele vai ser um seno elevado a L. E com esse cara, só aplicando menos, você obtém todas as soluções, né, dos nossos esféricos harmônicos. Eu não vou escrever todas aqui a mais, certo? É simplesmente tabelado. Se você joga no Google, né, esféricos harmônicos, polinomes associados de Legendre, qualquer coisa do tipo, né, mais especificamente esféricos harmônicos, que vai ser o que a gente está usando aqui, né? No próprio Wikipedia você tem uma tabelinha. Isso é tabelado em tudo quanto é livro, especificamente porque esses caras daqui são as soluções angulares da equação de Laplace, que é uma equação extremamente recorrente na física. Né? Então esse procedimento aqui que eu fiz foi para evidenciar que, por mais que você não saiba quais são os polinomes de Legendre, por mais que você não tenha em mãos a tabelinha deles, é fácil obtê-los. É simplesmente você pegar um seno elevado a L e ficar aplicando L- até o harmônico esférico que você quer. Por conta disso, esses procedimentos que a gente fez encerra a nossa busca pela determinação dos esféricos harmônicos, que são as funções de onda associadas aos momentos angulares bem definidos, certo? E esse procedimentozinho que a gente fez, né, permite com que a gente saiba determinar todos.